Fala, galera! E aí, pessoal, beleza? Beleza? E aí, Rocha, vamos falar de que hoje? Hoje nós vamos falar sobre clima e tempo, Lobão. Você sabe a diferença do tempo e o clima? Eu não sei não, mas eu sei que tá difícil sair nas metrópoles brasileiras, não é isso? Tá complicado, né, nesse período chuvoso, mas deixa eu explicar. Clima é o que está rolando entre nós e tempo é que nós estamos perdendo. Eita, roda a vinheta que nós vamos ali. Isso aí. Pois bem, pessoal, a atmosfera é a camada gasosa que envolve a superfície terrestre e ela tem uma grande influência sobre a vida, né? Ela tem o ar que nós respiramos e os fenômenos que acontecem na atmosfera influenciam diretamente o ser humano, não é, Rocha? Isso, esses fenômenos atmosféricos eles são responsáveis pela diferenciação de tempo e clima, como nós já falamos aqui. Isso mesmo, né? Então, para poder ser bem simples, bem objetivo, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. É como está a atmosfera em um determinado momento e em um determinado lugar. E clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. É o seguinte, pessoal, o clima é o estudo dos tempos de uma região. Para descobrir o clima é necessário no mínimo 30 anos. Então, quando você fala de mudanças climáticas, você fala de um espaço macro. Agora, o tempo é aquele que varia constantemente. A cada instante ele varia de acordo com as horas do dia, ele varia de acordo com as estações do ano. Então o tempo ele varia constantemente e o clima é o estudo dessas variações. Se com o passar de muitos e muitos anos aconteceu uma mudança drástica que faz com que as condições da atmosfera fiquem diferentes do que era no passado recente, pode-se falar em mudanças climáticas, mas não é tão simples assim como as variações constantes do tempo atmosférico. Já o tempo atmosférico muda de uma hora para outra. Hoje está quente, amanhã pode estar frio, pode estar chuvoso, pode estar nublado, porque o tempo ele é resultado das ações, né, de alguns elementos como pressão, umidade, temperatura e por precipitações, ventos. Né? Então vamos listar aqui primeiro os fenômenos atmosféricos. Primeiro nós temos a temperatura atmosférica, que é o grau de agitação das moléculas de ar. Para poder medir a temperatura, você então vai usar um aparelho chamado termômetro. Os climatologistas aí observam a temperatura de momento, observam também a temperatura máxima verificada no momento, a temperatura mínima e também a sua média. A diferença entre a massa e a mínima é chamado de amplitude térmica. O outro fenômeno atmosférico é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre todos os corpos. O ar tem peso, cabeção. Se você pesar uma bola vazia, depois encher essa bola novamente, você vai ver que ela fica bem mais pesada. Então, o peso que o ar exerce sobre todos os corpos, a gente chama de pressão atmosférica. E é a variação dessa pressão atmosférica que vai dar origem ao vento. Você aprendeu no ensino fundamental que vento é o ar em movimento. Isso mesmo, né? Então o vento é o terceiro fenômeno atmosférico, que é a movimentação do ar, e o ar vai se movimentar de acordo com a diferença de pressão. O ar se desloca das áreas de alta pressão, também chamado de anticiclonais, para as áreas de baixa pressão, também chamado de ciclonais. Quanto maior for essa diferença de pressão atmosférica entre essas áreas, maior será a velocidade de deslocamento desse vento. Isso Podemos mesmo. ser de ventos fracos, como brisas, até furacões. Os ventos, pessoal, para poder medir ele, você vai observar dois aparelhos, o anemômetro e a biruta. O anemômetro vai medir a velocidade do vento e a biruta vai medir a direção do vento. Outro fenômeno a ser enumerado é a umidade do ar. A umidade do ar corresponde à quantidade de água que o ar tem num determinado momento e num determinado lugar. Lembrando que umidade e temperatura são os dois pontos básicos para você analisar um clima. Isso mesmo, né? Nós temos a umidade absoluta, que é o total, a quantidade de vapor d'água em um espaço, e nós temos a umidade relativa, que é a proporção do que poderia ter pelo que tem.
Então, geralmente, a umidade relativa do ar é medida em porcentagem. A umidade está 20%, 50%, 90%. Então, 100% seria o grau máximo de umidade que aquela região suportaria. Abaixo de 20% é o que acontece geralmente nos desertos. E para terminar, nós temos também as precipitações. As precipitações podem ser do estado gasoso para o estado líquido, do estado gasoso para o estado sólido, o gelo, e também no processo de cristalização. Que é a neve, né? Que é a neve, isso mesmo. Nós temos 5 tipos de precipitações. A nível do solo, quando o vapor d'água se umedece, eu chamo de orvalho isso. A nível das nuvens, quando o vapor d'água se umedece, nós chamamos de chuva. A nível do solo, quando o vapor d'água ele congela e vira gelo, nós chamamos de geada. E a nível das nuvens, quando o vapor d'água vira gelo, é a chamada chuva de granizo, pelo amor de Deus, não granito, né? Chuva de granito vem do vulcão, né? O Quando granito, o vulcão explode, levanta granito para tudo que é lado. O granito é uma rocha vulcânica intrusiva, não tem nada a ver com o gelo, né, das precipitações. Esses 5, temperatura, umidade, pressão, vento e precipitações, são chamados fenômenos da atmosfera. Eles variam constantemente. Agora vamos investigar também por que algumas regiões são mais quentes que outras, porque algumas regiões são mais chuvosas que as outras. Então vamos observar os chamados fatores que influenciam no clima. Dentre eles podemos destacar quais, Rocha? Primeiro, o fator latitude. Ou seja, latitude, se você olhar em outras aulas, inclusive nesse canal, você verá que latitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da Terra à linha do Equador. O Equador divide a Terra em norte e sul. E como a Terra é uma esfera, viu, gente? Não é plana. Não é plana. A tendência, a partir da linha do Equador, quanto mais distante do Equador, menor é a temperatura por causa da esfericidade da Terra. Os raios solares atingem a Terra de forma mais inclinada, aumentando a distância do Equador. Por isso, a geração menor de calor nessas regiões. Os polos permanecem sempre congelados, né? E a linha do Equador é a parte mais quente do planeta. Por isso que a gente delimita ali Trópico de Capricórnio ao sul e Trópico de Câncer ao norte, fazendo a zona tropical, onde está aí quase 92% do território brasileiro. Isso. Então a latitude ela é inversamente proporcional à temperatura. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Outro fator que influencia também no clima é a altitude, a altura que um ponto está em relação ao nível do mar, não é, Rocha? Isso. A altitude é a relação ao nível do mar. Quanto maior é a altitude, também razão inversa, como a latitude, menor será a temperatura. Por isso que no alto das montanhas, né, você possui as chamadas neves eternas. Olha para você ver, às vezes um fator influencia no outro. Nós falamos que na região do Equador geralmente é mais quente, porém, se for uma região muito alta no Equador, ela pode ser fria, como no alto da Cordilheira dos Andes. Isso, Cordilheira dos Andes congelada, né, durante o ano inteiro praticamente ali na linha do Equador. Então, regiões de mesma latitude, mas com altitudes diferentes, vão ter temperaturas diferentes, porque esse vai ser um fator que vai influenciar no clima. Outro fator que também influencia é a proximidade ou distanciamento que uma região está do litoral. A proximidade é a maritimidade e o distanciamento é a continentalidade. Isso. As regiões que possuem muitas massas líquidas, logicamente vão ter, na maioria delas, o ar mais úmido. Ela aquece lentamente, ela esfria lentamente. A Terra aquece rapidamente e esfria rapidamente. Por isso que nos desertos, regiões mais secas, a gente tem uma temperatura muito elevada durante o dia e muito baixa durante a noite. Então você observa, então, por exemplo, assim, os climas oceânicos, eles são mais úmidos, com a variação de temperatura menor, e os climas continentais, eles são mais secos, com uma variação de temperatura maior. Olha só, na Europa, por exemplo, nós temos aí o temperado oceânico e o temperado continental. No temperado continental, por estar mais longe do mar e ser mais seco, os verões são muito mais frios e os invernos são muito mais quentes. A amplitude térmica, a variação de temperatura é maior nas áreas de alta continentalidade.
Nem toda a região continental também é seca, né, Lobão? A gente tem ali o norte do Brasil, que predomina o clima equatorial, e a umidade é muito grande devido à grande quantidade de água trazida das massas oceânicas, da maior floresta equatorial. A evapotranspiração, né? A maior bacia hidrográfica do mundo está nessa região também. Outro fator importante que influencia na temperatura é a disposição do relevo, que pode limitar a circulação de massas de ar, inclusive até de umidade. É o que o pessoal chama de efeito orográfico do relevo, como acontece, por exemplo, no sertão nordestino. Não é, zona de sombra de chuva, né, Lobão? Isso. No sertão nordestino, a Cordilheira dos Andes, barrando os ventos do Pacífico, atingirem o Brasil. Então você vai ter, então, do lado voltado para o litoral, a região do Barra-Vento, uma região de muita chuva, e aí, após essa região mais alta, a parte posterior, que é o chamado Sotavento, vai ser uma região seca, porque a umidade não consegue ultrapassar aquela barreira de relevo. Isso. E tem também, para a gente fechar esses 6 fatores principais, as massas de ar. Massas de ar e correntes marinhas, né? Massas de ar são grandes porções de vento que circulam pela atmosfera e trazem consigo características dos lugares onde elas se formaram. Características de temperatura e umidade. Isso. Então o Brasil é atingido por 5 massas de ar. Em sua maioria, massas de ar quentes e úmidas. Temos duas equatoriais, isso, a equatorial continental e a equatorial atlântica, duas tropicais, a tropical continental e a tropical atlântica, e uma polar, que é chamada polar atlântica. A massa equatorial continental, aquela que se forma na Amazônia, deveria ser seca, mas como nós falamos, a Amazônia é uma região úmida, né? Então ela é uma massa úmida que traz inclusive até os chamados rios voadores para a região centro-oeste e sudeste. Tem um vídeo nosso, né? Tem um vídeo no canal sobre isso, os rios voadores. E também a gente tem que citar aí, dessas 4 massas, então, a única que vai trazer uma grande diferença do restante do Brasil é a polar atlântica, por isso ela é que mais influencia, porque ela chega aqui fria, entra em contato com 4 outras massas quentes, e aí o resultado é inevitável, redução da temperatura. Depois a gente vai convidar a Maju para participar de um vídeo nosso. Ela vai dizer, você sempre vê a Maju, na maioria das vezes, dizendo massa de ar fria vinda do sul. Isso, né? E ela consegue chegar até a Amazônia de vez em quando. E provoca chuvas no litoral do Nordeste. Quando ela chega na Amazônia, ela provoca um fenômeno de resfriamento chamado friagem. E além disso também nós temos as chamadas correntes marinhas, né? Quando o ar se aquece na região equatorial, ele vai evaporar e aí aquela água do mar vai continuar naquela região, o mar vai se tornar mais denso e vai iniciar um fluxo de água saindo das regiões equatoriais e indo para as regiões temperadas, levando esse calor das regiões equatoriais. O mesmo acontece nos polos, quando você congela a água do mar, a água congela, mas o sal não, isso forma uma grande densidade e formam-se também as chamadas correntes marinhas frias, que vão resfriar a parte por onde elas passam. Essas correntes marítimas, elas são quase, muito parecidas com as massas de ar, né, Lobão? Elas trazem características dos lugares onde elas se formaram. Funcionam como verdadeiros correntes, como rios dentro do oceano, né? Nós temos no continente americano, uma das que mais influencia é na costa do Pacífico, a corrente de Humboldt. Isso, inclusive até trazendo muito fitoplâncton da Antártida, responsável aí pelo litoral com grande piscicultura, né, que é no Peru e no Chile. Então os pescadores do Peru e do Chile ficam muito felizes com essa corrente marinha de Humboldt aí, que vai trazer essa grande quantidade de peixes aí e uma importante fonte de renda. Outra corrente marinha muito famosa é a corrente do Golfo, que sai do Golfo do México, na América Central, e que vai trazer calor para a Europa, evitando que boa parte da Europa se congele durante o inverno. Então ela é muito importante. As correntes marinhas vão levar, as correntes marinhas quentes, vão levar calor do Equador para essas regiões temperadas e são fundamentais então para essa condição climática. Então, pessoal, a análise de clima leva em consideração 2 elementos principais: temperatura e umidade.
Quanto à temperatura, os climas podem ser classificados em quentes, frios e temperados. Quentes, acima de 20 graus, média térmica. Os temperados, entre 15 e 20 graus. E os frios, ali, a uma média térmica abaixo de 15 graus. E quanto à pluviosidade, a gente divide os climas em áridos, semiáridos, úmidos, semiúmidos e alguns até superúmidos, né, professor? Isso mesmo. E com base nessa informação de temperatura e umidade, nós temos aí, ó, você está vendo aí agora na sua telinha, o climograma. Um climograma é um gráfico que traz a análise do clima de um lugar, que ressalta a temperatura e a umidade. A umidade é retratada em que aí, professor? Em barras, né? Mostra a quantidade de chuvas, a pluviosidade quantificada em milímetros e a temperatura geralmente em graus Celsius. Então a temperatura é mostrada pela linha que você está vendo aí e as barras mostram o índice de chuva. Nesse caso aí a gente está colocando um climograma do clima tropical continental, que é o clima aqui do estado de Goiás. Você pode observar que as barras no meio do ano estão baixas, coincidindo com a linha também mais baixa, porque mostra que o inverno é seco. Inverno seco e o verão chuvoso. Então, ó, duas informações: temperatura e umidade. De um lado de uma coluna você tem a temperatura, do outro lado você tem o índice de umidade. É só ler isso, cabeção, e tá caindo direto em Enem, vestibulares, por aí, né? Então, pessoal, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Nós fizemos um vídeo bem didático sobre clima. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever no nosso canal. Nós temos aí muitas pessoas pegando nossas aulas, assistindo, tirando 10 na prova, mas não inscreve no canal. Isso vai dar uma grande força para a gente. Marque um curtir, deixe um comentário, peça sugestão de vídeos, participe. A gente gostaria da sua participação para o canal ficar cada vez melhor e crescer, né, junto com vocês aí. Então, deixe sua participação, seu comentário, se inscreva no canal, para nós é muito importante isso. E você sabe que o nosso canal é diferenciado, você sabe muito bem disso. Aqui você encontra lista de exercício, você encontra mapa mental e você encontra a nossa cordialidade e disposição em te ajudar sem nenhum retorno. Siga nas redes sociais, muito obrigado e até mais, Gel. Até mais, Gel.